e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Na semana passada nós falamos sobre como nossa família deve estar estruturada e enraizada no lugar certo. Amém? E como é que todos os conflitos que a família passa e vive têm a ver com o problema original, que é o pecado. E nós podemos focar naquilo que são as coisas à volta do pecado, podemos focar nos sintomas da verdadeira doença, mas a palavra nos ensina que nós olhemos para todos os problemas que vêm para a nossa família, tudo aquilo que vem atacar a nossa casa, como um problema originário do pecado do homem. Então nós temos que focar em lutar contra o nosso pecado para que a nossa família seja beneficiada a partir disso. Amém, igreja? E vimos como é que nós podemos colocar a cruz como a âncora da nossa vida. Porque o tema dessa série é a família em meio à tormenta. Esse é o tema da nossa série, a família em meio à tormenta. E cremos que as nossas famílias, elas vivem no meio de uma grande tormenta. Amém? E essas tormentas na nossa vida, elas não vão passar por causa de ações que tomamos para corrigir certos comportamentos. Essas coisas vão ajudar. Mas eu quero que nós comecemos a olhar para o problema real na nossa vida, que é, primeiro, a falta de arrependimento que temos em nosso coração, e segundo, a falta de consistência naquilo que é prioridade dentro da nossa família, que é a cruz de Cristo. Se nós temos consciência do pecado e arrependimento sincero em nosso coração, e se nós colocamos Jesus Cristo como o centro da nossa família, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, eu sei que começamos a dar os primeiros passos para que a nossa família esteja firme no meio da tormenta. Amém? Ninguém escolhe passar pela tormenta ou não, certo, irmãos? Ninguém escolhe, ela vai vir para o bom e vai vir para o mal. A tempestade aqui que Jesus ensina, ela vem para o bom e ela vem para o mal. Ela vem para o que tem a casa na areia e ela vem para o que tem a casa na rocha. Nós não podemos escolher as nossas tempestades, mas nós podemos escolher como vamos passar por elas. Nós podemos escolher quem temos em nosso coração, quem enraiza a nossa vida, quem é a rocha firme na qual nós fundamos os valores nos quais a nossa família vive, e isso nós podemos escolher. E eu quero que nós podemos passar pelas próximas tempestades, as próximas tormentas, sabendo que temos uma âncora firme, que não nos deixa afundar, amém? Que não nos deixa ir à deriva por esse mar tão revoltoso que é o mundo que jaz no maligno. Então nós queremos entender um pouco sobre essa realidade hoje, e o tema de hoje é, olha para o teu irmão, para o teu vizinho e diz assim: família é batalha espiritual. Família é batalha espiritual, amém? A queda da humanidade, que foi apresentada logo nas primeiras páginas da Bíblia, é interessante, não é? Que o capítulo 1, 2 e 3, nós temos a criação, tudo que Deus criou maravilhoso, e nós temos a destruição logo no início da Bíblia. E a Bíblia tem 66 livros, mas no início do primeiro livro, nós já vemos o ser humano a fazer asneira, não é? É impressionante. Nós vivemos os resultados dessa queda, e essa queda não é só uma coisa histórica de culpa e de vergonha pessoal, ela deixou-nos uma herança. A queda colocou famílias contra famílias, ela colocou marido contra esposa, ela colocou irmão contra irmã, ela colocou pai contra filhos. E ela colocou tios contra sobrinhos. Tudo isso nós podemos ver logo depois da queda. É impressionante. Logo depois da queda, existem consequências na vida de Adão e Eva. Não precisam abrir, mas se nós formos ao capítulo 3 de Gênesis, ao verso 16, Deus vai dar uma consequência à mulher por causa do pecado. E Ele vai dizer assim, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para com o seu marido, e ele a dominará. Então, olha lá, a consequência do pecado, uma delas, foi que há divisão e há antagonismo dentro do próprio casamento, dentro do próprio relacionamento entre marido e esposa, não é? A família, ela tem que ser um lugar onde nós entendemos que o pecado e o inimigo tem como prioridade de ataque na nossa vida. É dos lugares onde a batalha vai ser mais feroz. É o campo de batalha mais duro e difícil que nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada cristã.
Então, para as batalhas mais duras, tem que haver a preparação mais intensa. Amém, igreja? Para as batalhas mais duras, tu tens que estar mais preparado. Às vezes saímos de casa preparados para o trabalho. Vai ser um dia difícil, meu Deus, prepara-me, ajuda-me. Eu quero trabalhar, vou dar tudo, vou partir tudo lá no trabalho. Amém por isso? Às vezes eu quero dar tudo na igreja. Deus, eu vou lá, vai ser uma maravilha, eu vou entregar-me para o meu ministério, vai ser incrível. Às vezes eu quero dar tudo nas minhas amizades. Eu quero ser o melhor amigo do mundo, eu quero ser incrível, toda a gente tem que andar à minha volta porque eu quero ser o amigo mais top do mundo. Será que nós entregamos intensidade na nossa batalha familiar? Nós entregamos intensidade para ser o melhor marido do mundo, a melhor esposa que existe, o filho mais obediente que honra mais os pais, o pai que ama o seu filho, que ensina e que guia ele nos caminhos corretos? Será que na nossa batalha dentro de casa nós não estamos a dar espaço às forças do inimigo para tomarem terreno? E estamos a achar que estamos a vencer na vida porque o trabalho está indo bem, porque as amizades estão indo bem, porque às vezes até na igreja estamos a ir bem, mas dentro de casa alguém está a ganhar espaço e não é o Espírito Santo. Nós queremos mudar isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós somos lembrados que a família não é só uma unidade social, como deixam-nos crer. Ela também é um campo de batalha, porque nós temos conflitos lá em casa, nós temos tensões, nós temos lutas e nós enfrentamos essas dimensões não só a nível físico, psicológico e emocional, mas principalmente a nível espiritual. Então nós não estamos numa batalha com ninguém em específico, nós estamos com uma batalha contra Satanás, contra o inimigo da nossa alma, amém? A nossa luta não é contra a nossa esposa, que está-nos a dar cabo da cabeça, como se diz. A nossa luta não é contra o nosso marido, a nossa luta não é contra os nossos filhos desobedientes. A nossa luta é contra principados e potestades, contra o inimigo da nossa alma. E nós somos inimigos dele, não somos inimigos da pessoa que Deus colocou na nossa vida para nós cuidarmos. Então nós temos que entender que a dimensão é espiritual. E o espiritual é mais profundo do que o físico, do que o emocional, do que o psicológico. Então, não adianta queremos lutar batalhas que são espirituais usando ferramentas humanas. Nós podemos até usar a melhor técnica da psicologia para cuidar da nossa família. Vai ajudar? Pode ajudar. Nós podemos usar a melhor técnica física para cuidar da nossa família. Vai ajudar? Pode ajudar. Nós podemos usar o melhor truque emocional para cuidar da nossa família, para resolver conflitos. Vai ajudar? Pode ajudar. Mas, irmão, eu vou te dizer que as causas reais só podem ser resolvidas com armadura e com ferramentas espirituais, porque é uma batalha espiritual. Abre comigo em Efésios 6, verso 10, em nome de Jesus. Efésios 6, verso 10, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Tânia trouxe-me água. Graças a Deus. Obrigado. Amém. Esqueçam um pouquinho do calor, está bem? Vamos pensar na palavra. Senhor, traz o teu refrigério. A gente pediu pelo fogo há pouco, mas o fogo está queimando muito. Traz o refrigério agora, em nome de Jesus. Amém. Toda a gente abriu e diz amém? Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é, está aqui uma negação, não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quantas vezes, irmãos, tu e eu, crentes em Jesus Cristo, conhecedores do mundo espiritual, cientes de que o verdadeiro inimigo é o diabo, a gente tenta empregar tantas coisas humanas para resolver problemas espirituais que temos. Quantas vezes nós temos um conflito no casamento e nós tentamos resolver com coisas do homem e nós não focamos naquilo que é importante. Nós vamos para Deus como última alternativa. Já pensaram nisso? Deus é a última alternativa. Quando está tudo a desfazer, a arrebentar por todo lado, já não tem por onde pegar, a gente já tentou tudo, aí a gente lembra que existe Deus,
que existe o mundo espiritual, que existe batalha espiritual, que existe o inimigo que está a tentar interromper os planos de Deus para a nossa vida. Eu vou-te dar uma sugestão. Trata Deus como prioridade. Amém? Isso foi a semana passada. Hoje é sobre nós entendermos que quando o conflito começa, nós temos que olhar para ele como um conflito espiritual em primeiro lugar. Amém? As ferramentas que vamos ter de psicologia, emocionais, físicas, financeiras, são complementos, mas nós não podemos deixar de focar naquilo que é essencial. Diz assim ao teu irmão: o inimigo tem estratégia. Tá? O inimigo tem estratégia. O inimigo tem estratégia. O inimigo não quer e não vai fazer as coisas sem planificação. Ele tem uma estratégia. Eu vou dizer uma coisa. Desde o pecado de Adão e Eva, a estratégia do inimigo é destruir a família. Esse é o plano dele. Como é que ele fez isso? Ele fez isso dentro do seio familiar e começou a disseminar discórdia, ressentimento, egoísmo, comparação, competição, indiferença, ideologização. Caim matou Abel. Depois nós vemos poligamia, em que é normal ter várias mulheres. Nós vemos incesto, em que filha deita-se com pai. Nós vemos traição constantemente. Nós vemos mentira familiar. Nós vemos tudo. E tudo isso está no primeiro livro da Bíblia. E tudo isso foi cometido por homens e mulheres de Deus. Então nós temos que entender que o inimigo tem um propósito muito grande em acabar com aquilo que Deus quer instituir. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: da tua semente eu vou fazer uma grande nação. Mas para isso Abraão tinha que ser obediente. Amém? Não era no tempo dele, não era na hora dele. E Abraão tentou-se passar à frente de Deus. Só que Deus não deixa o seu plano e a sua aliança com o seu povo morrer. E isso é verdade para a nossa vida. Só que temos que entender que o diabo vai entrar pelo meio da família. Deus criou a sua ordem no mundo. Deus criou Adão e Eva. Existe um padrão de sexualidade na criação de Deus. Monogamia, um homem e uma mulher. Deixará o homem a sua casa, os seus pais, e se juntará à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Existe um padrão de heterossexualidade, um homem e uma mulher. Existe um padrão de governo sobre a criação de Deus. O ser humano tem que cuidar, dominar e liderar o mundo. O ser humano é superior ao resto da criação de Deus. Nós somos dotados de alma, de espírito, e os animais não. Então nós temos que entender que não somos iguais a eles. Deus nos deu a terra para que ela fosse zelada e cuidada. Existe um padrão geracional sobre a criação. Multipliquem-se, façam novas famílias e transformem o mundo e dominem o mundo. Existe um padrão de liderança dentro da lógica que Deus impôs na ordem da criação. Deus criou o homem para ser a cabeça, Deus criou a mulher para ser a ajudadora idônea, e existe um padrão de honra que Deus criou na criação. Existe um padrão de honra no qual os filhos devem honrar os pais. E eu quero que vocês pensem nisso que eu falei agora. Eu quero que vocês imaginem se o diabo tem ou não atacado isso tudo que eu tenho dito. O padrão do diabo é diferente. O padrão do diabo é uma sexualidade diversa, na qual, desde os anos 50, 60, viveu-se a revolução sexual. O sexo é livre, eu faço com quem eu quero, nas circunstâncias que eu quero. O sexo não tem nenhuma vinculação espiritual. Portanto, o meu corpo eu posso entregar a quem eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O gênero já não é algo dado por Deus, é uma identificação pessoal. Cada um define o seu próprio gênero. Cada um define como quer. Já não somos chamados a monogamia, já não somos chamados a termos uma esposa ou um esposo. O poliamor está no ar.
Uma pessoa com várias, várias com uma, duas com três, três com quatro, casamento de um homem com 5 mulheres, de uma mulher com 5 homens. Qual é o problema? Afinal, eu faço o que eu quero. O meu corpo, minhas regras, não é verdade? Hipergamia. O padrão do inimigo é um governo difuso, no qual o homem não é criado como a coroa da criação. O homem é apenas mais um animal que evoluiu para ter mais intelecto do que os outros animais, mas isso não o torna superior aos outros animais. Então, houve uma coisa, nós podemos valorizar um animal do mesmo modo como valorizamos o ser humano. Então, há leis que proíbem matar animais, mas há leis que flexibilizam o assassinato humano. Porque o inimigo quis isso. E ele conseguiu em muitas áreas. O padrão da geração já não é mais multipliquem-se, cuidem dos vossos filhos. O padrão já é o teu filho é um estorvo. Ele vem atrapalhar a tua vida. Tu primeiro tens que estudar, ter uma boa profissão, juntar muito dinheiro, casar com 30 e tal anos e talvez, se der, se sobrar tempo e se te apetecer, tu vais ter um filho. Mas tens só um, não tenhas mais que um. Porque um já é muito trabalho. Já ouviram essa balela, o mundo está a ficar cheio de gente? Já ouviram isso? Vocês já viram o que a China fez durante décadas? Viram? Proibindo pessoas de terem filhos? Porque tinham que fazer um controle populacional. Quem tinha mais que um filho, ou quem tinha filho ou mulher, já nem me lembro como é que era. Mulher, não é? Tinha que pagar multas ao governo. Matavam e as pessoas pagavam multas abusivas. Isso é o padrão do mundo, isso é o padrão que o inimigo impôs sobre o mundo. Então, o filho é um estorvo, meu irmão. Se o filho é um estorvo, eu não preciso dele. E se ele por acaso aparecer na minha barriga, eu posso eliminá-lo a qualquer momento. Afinal, ter um filho muito nova vai interromper os meus sonhos, vai interromper os meus planos. Eu não vou poder estudar para cuidar de uma criança. Eu não vou poder trabalhar para cuidar de uma criança. Eu vou ter que ser uma mãe que cuida de um filho. Meu Deus, que coisa horrível. Então eu vou lá, vou a uma clínica, eu vou desmembrar essa criança que está dentro do meu ventre para que a minha vida continue. Para que eu não tenha problemas na minha caminhada. Isso é o padrão do mundo. E o inimigo tem um padrão de rebelião. Mulher, não te sujeites ao teu marido. O teu marido existe para te oprimir. Mulher, levanta-te. A Simone de Beauvoir, que foi a maior feminista de sempre, ela diz assim, em relação às mulheres, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Mulher, vai para cima. Tu queres ser mãe? Ser mãe. Mas não devias ser mãe. Tu devias não ser mãe, tu não devias ter ninguém, tu devias era viver sozinha, cuidar da tua vida, ser dona do teu próprio nariz. Afinal, tu és boa, tu és forte. E então, a família já não é o que era antes. Ela nunca foi o que Deus planeou, na verdade. Nós vemos desde Abraão, que teve famílias disfuncionais, até todos os patriarcas e todos os homens da Bíblia, homens que Deus levantou, tiveram praticamente todos famílias disfuncionais. E essa realidade existe hoje, existe num âmbito diferente, existe numa vontade diferente, mas ela continua a existir. Tens que entender, desde o início da criação até o momento em que o diabo for aprisionado, ele vai continuar a atacar as nossas famílias. E ele ataca muito pelas ideologias que deixamos entrar em nosso coração. Eu quero dizer uma coisa, tem cuidado com aquilo que estás a normalizar na tua vida. Tem cuidado com aquilo que está a entrar em choque em relação à palavra de Deus. Qual é a tua regra de fé e atitude? É a palavra de Deus ou é a ideologia? Eu quero que seja a palavra de Deus. Amém, igreja? Então tu não podes aceitar para a tua família, para a tua casa, para a tua vida, para os teus valores, algo
que contradiga a palavra de Deus. Eu sei que o plano de Deus para mim é o melhor. Apetece-me fazer outra coisa. Às vezes eu tenho muita vontade de fazer outras coisas, mas eu sei que eu vou me submeter em amor a Deus, porque eu sei que o plano dele para mim é o melhor. E todas as escolhas que eu faço na minha vida não chegam próximas daquilo que ele tem para mim, porque eu confio na sua vontade para a minha vida. Eu não aceito ideologias que vêm confrontar o padrão familiar que Deus criou. Eu não aceito aceitar para dentro da minha casa e colocar dentro da minha casa formas de ver o mundo que são contrárias à palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa, expulsa da tua casa hoje, em nome de Jesus, isso. Mulher, não deixe o teu coração contaminar com essas mentiras que o diabo lança sobre a tua mente. Homem, não deixe o teu coração contaminar com outras mentiras que o diabo lança sobre a tua mente. Eu falei na semana passada sobre esses movimentos horríveis que vão dizer que a mulher só tem valor se ela for nova e bonita. Quando ela envelhece, ela deixa de ter valor. Então é normal casar com várias, é normal. E eles vêm com aquela ideia ridícula que é: a mulher ela recebe a semente, o homem dá a semente. E a mulher, então o homem tem que lançar a sua semente sobre várias mulheres. Estão a entender a lógica satânica disso? Estão a entender a lógica satânica disso? Em que nós podemos cair numa realidade que é totalmente contrária àquilo que Deus desenhou para a nossa família. Então tens que entender que a batalha é espiritual. Prepara-te para a guerra dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O que é que Efésios diz? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra forças espirituais. Tudo isso tem uma componente espiritual. Eu quero dizer uma coisa, olha para o teu vizinho e diz assim: leva a batalha a sério. Porque as consequências da batalha são muito sérias. Se tu não levas a batalha a sério, as consequências vão te apanhar e vai ser muito grave. As nossas famílias não são apenas sobre nós. Elas não são um presente de Deus para nós. Elas são algo que Deus criou para a sua glória. Tens que entender isso. O teu casamento não é para a tua realização pessoal. Tu não te casaste para ser feliz. Choque. Tu não te casaste para seres feliz. Choque mais uma vez. Vou dizer a terceira, sem duas, sem três não vale. Tu não te casaste para ser feliz. Teu casamento é para a glória de Deus. Eu não busco um casamento para a minha felicidade, eu busco um casamento para agradar e para glorificar a Deus na minha vida. Se eu vejo o casamento como um meio de ser feliz, o momento em que o meu casamento deixa de me fazer feliz, o que é que eu posso fazer com ele? Deitá-lo fora, certo? Eu vou deitá-lo fora, porque eu já não estou a ser feliz mais. Mas esse não é o propósito de Deus. Então, quando o inimigo ataca as nossas famílias, ele não ataca só a nós, ele não ataca só a nossa família, ele está a atacar os planos de Deus e os propósitos de Deus para este mundo. Nós temos que levar essa batalha a sério, porque estamos a lutar para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Qual é a armadura? É o cinto da verdade. Significa que tu vais valorizar a verdade acima de tudo. Rejeitar mentiras. Rejeitar os enganos que o inimigo tenta introduzir nos teus relacionamentos. Sabem, a mentira ela é muito feia, mas ela é muito perspicaz, porque ela corrói o relacionamento aos poucos. E ela muitas vezes ela engana de uma forma que nós não contamos. E muitas vezes nós descobrimos uma mentira da qual nem sequer imaginávamos, mas ela existia ali, sempre num lugar paralelo da nossa vida familiar. E isso é muito duro de viver. Portanto, se tu tens que entender o seguinte: um relacionamento é um lugar de integridade e de verdadeira renúncia. Portanto, tu tens que ser verdadeiro no teu relacionamento. Rejeita as mentiras hoje em nome de Jesus. Marido e esposa, rejeita as mentiras. Mentirinha tal, para ele não saber, para ele não ficar chateado. Eu fiz aquilo, mas tal, ele não precisa saber. Se ele não precisa saber do pequenino, depois tu vais flexibilizar o grande também.
Porque quem mente no pouco, depois começa a mentir mais e mais e mais e mais, e daqui a pouco é uma teia de mentiras. Já ouviram esse termo, teia de mentiras? Significa que eu comecei com uma, mas eu, para proteger aquela primeira, eu vou criando outras à volta, para que aquela primeira seja protegida. E quando eu olho depois de algum tempo, eu tenho uma teia de mentiras que estão a destruir a minha vida. E eu começo a olhar e penso assim, meu Deus, se eu disser alguma coisa dessas, toda a teia vai ser descoberta. Então eu vou fazer tudo para proteger essa mentira. Eu quero te dizer que isso é um projeto do inimigo para a tua família. Deus é um Deus de verdade e não de mentira. Amém? Então veste o cinto da verdade. Prepara-te para a batalha com a verdade na tua boca, nos teus lábios, em nome de Jesus. A couraça da justiça, vive em integridade, vive em santidade, protege o teu coração diante dos ataques do inimigo através da verdade e da integridade da tua vida. Prioriza a santidade dentro da tua casa. Prioriza as coisas que vão levar a ti e a tua família a serem mais santos diante de Deus. Tira coisas que não estão a fazer nenhum tipo de benefício espiritual na tua casa. Às vezes são músicas, às vezes é filmes, às vezes é séries, às vezes é coisas que ouvimos, que vemos, às vezes são jogos. Pode ser o que for. Se o Espírito Santo toca no teu coração e diz, olha, isto não está a produzir fruto de santificação dentro do teu lar, eu vou-te dar um conselho. Tira aquilo que não traz santificação para dentro da tua casa, em nome de Jesus. Veste a couraça da justiça. Amém? Isso é para todos nós. Veste o evangelho da paz. Quando nós priorizamos o evangelho dentro da nossa casa, nós promovemos coisas incríveis. Paz, reconciliação, perdão de pecados. Então, Jesus tem que estar mais na tua boca. Pai, mãe, teus filhos têm que conhecer muito sobre Jesus. Eles têm que saber a realização e a obra do evangelho na cruz de Jesus. Eles têm que ouvir menos sobre o quão bom o pai e a mãe são, eles têm que ouvir mais sobre o quão maravilhoso Jesus é. O evangelho tem que ser apresentado com mais intensidade. Ah, pastor, mas a gente lê a Bíblia todo dia. Não é só por ler a Bíblia que estamos a apresentar o evangelho dentro de casa. Porque às vezes nós escolhemos ali umas passagens da Bíblia, a gente começa a falar, tem ali vários exemplos. Ah, José, vamos lá, José e tal, José teve um sonho, os irmãos tiveram inveja dele, ele foi vendido, tal, e ele foi fiel a Deus, e Deus retribuiu. Então, filho, ser fiel a Deus e Deus vai te retribuir. Isso não é o evangelho. Isso é um princípio bíblico bom, mas não é o evangelho. O evangelho é o nosso pecado sendo pago na cruz por Jesus Cristo e Ele ressuscitando para que tenhamos a vida eterna. A história de José tem a ver com a história de Jesus. A história de José tem a ver com a história de Jesus. Então eu quero que tu fales mais sobre Jesus dentro da tua casa. Combinado, igreja? Trata mais sobre Ele, fala mais sobre o amor dEle, sobre a vida dEle, sobre quem Ele é. Tu não és judeu, tu és cristão. Amém? Traz o evangelho para dentro de casa. Na tua casa vai reinar a paz. O escudo da fé. A fé protege, por isso é que ela é um escudo. Ela protege das flechas inflamadas do inimigo. Às vezes vem medo sobre o teu filho, vem incerteza sobre a fé. Às vezes ele está a lutar com a fé dele, ele não sabe se ele acredita, se ele não acredita. Eu quero dizer uma coisa, ser um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho de fé, porque a tua fé protege o teu lar, amém? A tua fé protege o teu lar. Então nós temos que entender que tudo aquilo que o inimigo lança sobre o nosso lar, tem alguma coisa que pode proteger, é a nossa fé. Então pratica e pede mais fé a Deus para que o teu lar seja protegido. Capacete da salvação. Quando nós temos certeza da salvação, tudo aquilo que o inimigo lança sobre a nossa mente não vai entrar em nome de Jesus. Agora eu quero te dizer uma coisa, se tu não tens a certeza sobre a tua salvação, qualquer tipo de dúvida, qualquer mentira que o inimigo lançar sobre a tua mente e sobre a tua família, vai entrar e vai criar algum tipo de consequência no futuro.
Então eu quero que tu entendas que a tua salvação tem que ser tratada como uma coisa que tu tens, que é tua e que tu vais viver para honrá-la durante o resto da tua vida. Então tu não tens de tratar a salvação como um ato que aconteceu um dia na minha vida e que está tudo resolvido. Não, eu tenho que tratar a salvação como algo que veio da parte de Deus, Ele me entregou, eu aceitei e eu quero honrar, eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Eu quero viver como um cristão que é salvo, como um cristão que honra o sacrifício, a morte de Jesus Cristo todos os dias da minha vida. Eu vou dizer uma coisa, se tu tens a certeza disso, tens a certeza que na tua casa há salvação, o inimigo não vai conseguir ter poder nenhum de trazer desespero, desesperança, falta de perspectiva no futuro. Às vezes temos filhos tristes, deprimidos, às vezes temos maridos tristes, deprimidos, esposas também, porque nós não sabemos falar e declarar sobre a nossa casa que existe salvação. Salvação é esperança, irmãos. Salvação é saber que este mundo está horrível. Eu tenho doença mental, eu tenho problema psicológico, eu tenho problema emocional, eu tenho problema físico, eu tenho doença, eu tenho isso tudo. Mas, meu irmão, eu não vou desistir desta vida, porque eu sei que depois dela eu tenho um galardão lá no céu à minha espera. Eu tenho uma morada para a qual Jesus preparou para mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar para vocês também. Então, crê nisso e declara sobre a tua casa salvação. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra aberta na nossa casa, que vai nos capacitar a resistir às mentiras do inimigo e declarar verdades de Deus sobre a nossa família. Amém? Aleluia. Essas mentiras aqui que falamos, sexualidade difusa, padrão geracional errado, feminismo que vem destruir casas, machismo que vem destruir casas, tudo isso é combatido não por ideias humanas, mas pela palavra de Deus. Se nós ensinamos qual é o padrão que Deus criou e qual é a vontade de Deus para a nossa família, meu irmão, vou te dizer uma coisa, nós vamos ter filhos que vão crescer, mesmo que queiram errar no futuro, mas vão saber qual é o lugar certo. Sabem qual é o problema? É que temos filhos que estão a errar, mas não sabem que estão a errar. Isso é que é o grande problema. Nós temos filhos que estão a ir para o mundo e viver como o mundo vive, mas está tudo bem para eles. Tu precisas ter um filho que mesmo que ele decida viver para o mundo, ele vai viver se retorcendo de dor pelo pecado que ele está a cometer. Ele vai viver como o filho pródigo, sabendo que cada coisa que faz não se compara àquilo que ele recebeu dentro da sua casa. Ele não se vai ver mais preenchido por nada. Tu não vais controlar se o teu filho serve a Deus ou não. Tu não vais. Mas tu vais controlar até que ponto aquilo que ele recebeu da tua parte vai ficar com ele e vai relembrá-lo todos os dias da vida dele. Eu vou te dizer uma coisa. Teu filho vai passar por dificuldades e vai passar por dúvidas. Todos passam. Eu passei. Eu sou pastor dessa igreja e passei. Isso não me impediu de passar por elas. Dúvidas, problemas, dificuldades, querer viver como o mundo vive. Passei por isso tudo. Eu quero que tu entendas que se a tua casa tiver a palavra de Deus, combatendo aquilo que o inimigo tenta inserir dentro do teu lar, teu filho vai se lembrar. Ele vai se lembrar da verdade que existe na palavra. Amém? Aleluia. Diz ao teu irmão, a tua oração é a tua arma de guerra. Aleluia. Efésios 6,18, o que é que diz, irmãos? Efésios 6,18. Alguém pode ler, por favor? Amém. Aleluia, obrigado. Orem em todas as ocasiões. Não em alguma, mas em todas. A oração é a nossa linha direta com Deus. É através dela que nós recebemos sabedoria e estratégia no meio da guerra espiritual. Amém? A oração deve proteger e sustentar a tua família. Irmão,
Tu tens que ser diligente com isso. Oração não é só obrigado, Jesus, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Oração tem que ser, Jesus, o meu filho é teu. Ele está nas tuas mãos, esse casamento aqui é teu, a nossa vida é tua. Tu tens de ser diligente. Sabes o que é o contrário do diligente? O que é o contrário do diligente, sabem? Negligente. Alguém que negligencia é alguém que não dá valor e não se preocupa com aquilo. Deixa andar, como se diz por aí. Se nós somos negligentes com a oração, nós estamos a deixar que o nosso lar esteja propenso a tudo. Então, a oração é a base para proteger e sustentar a tua família. Amém? Aleluia. Então, tens que entender que tu tens que ter oração e tens que ter unidade dentro do teu lar. Aleluia. Mateus 12, 25 diz assim, olha, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. Enquanto estás nessa batalha, enquanto estás nessa luta, a última coisa que deves fazer é não teres união com o teu cônjuge, é não teres união com o teu filho, é não teres união com a tua esposa, com o teu marido. Isso tu deves evitar de todo custo, porque quando o reino se divide, o inimigo entra e ele vai vencer na divisão. Qual é a estratégia? Dividir para quê? Dividir para conquistar, não é? A estratégia é essa, dividir para conquistar. Então ele vai colocar discórdia entre o marido e a esposa, ele vai colocar discórdia entre o pai e o filho, e ele vai trabalhar na mente, enquanto essa pessoa está chateada, revoltada com o outro, ele vai trabalhar na mente e vai colocar coisas a mais, que não existiam sequer. Então, olha, eu discuti com a minha esposa hoje, eu vou para o meu canto, a gente fica chateado dias, e durante esses dias, eu não estou a ter cuidado e o inimigo está a alimentar mais coisas na minha mente. Olha, ela errou naquilo, mas tu lembras-te do que é que ela fez no outro dia também? Tu lembras-te daquilo que ela fez da outra vez? Tu lembras dessas palavras que ela disse? Estás a ver que ela está a ser má contigo? Estás a ver que ela está-te a prejudicar? Estás a ver que ela não te está a respeitar? E nós entendemos que aquilo que é feito para ser uma só carne fica dividido e o inimigo consegue atacar e ganha espaço, e ganha terreno. Então não dês espaço, mantém a unidade dentro do teu lar. Amém? Meu marido não é crente, irmão, irmã, luta pelo teu marido e sê uma com ele, em nome de Jesus. Aleluia. Minha esposa não está na igreja. Irmão, seu marido que lidera o teu lar com Cristo, ser filho de Deus dentro da tua casa. E finalmente, a única coisa que nós não podemos deixar é a esperança de que quem é o dono da nossa casa, da nossa família, é o nosso Senhor. Colossenses 2,15 diz, Jesus despojou os poderes e autoridades, expondo-os publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu quero dizer uma coisa. A luta está grande? Está. A batalha está difícil? Está. Mas eu vou dizer uma coisa, Jesus já venceu essa batalha, sabias disso? Então pregaste esse tempo todo para dizer isso no final, pastor? Podias ter dito já desde o início. Jesus já venceu essa batalha. Eu vou te dizer qual é o maior exemplo de família da Bíblia. Não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Moisés, não é Noé, nada, não é nada disso. Vais pegar a tua Bíblia comigo, vamos ler lá em João capítulo 19. Esse é o lugar onde a família faz sentido. Esse é o lugar onde nós encontramos a maravilha da família e toda a dor da família também. Jesus está prestes a ser crucificado. Verso 17. Vai comigo ao 17 em nome de Jesus. 19, 17. Aleluia. Diz assim, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Jesus então vai levar a cruz para ser crucificado. Salta comigo para o verso 23. Diz assim, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo.
Não as rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. 25, perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Coplas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o teu filho. E ao discípulo disse: aí está a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A cruz é a base da nossa família. A nossa família é um lugar de muita realização, de muita alegria, mas é um lugar de muita dor também. É um lugar de muito choro e de muito desespero. Todos os fardos que a família leva fazem parte de um fardo maior que Jesus levou sobre a cruz. E Jesus, preso naquela cruz, onde ele estava a decidir o destino da humanidade, e ele estava a morrer pelo pecado de cada um, ele olhou para a sua própria família, para a sua mãe, e olhou para o seu discípulo amado, João, e disse: aí está o teu filho. E disse ao discípulo: aí está a tua mãe. Jesus então expõe aquilo que a família realmente é, no momento de maior vulnerabilidade. Jesus olhou para a sua família e preocupou-se com ela. E Jesus então ecoa um salmo, olha que coisa incrível. Jesus ecoa o Salmo 22, quando no verso 1, Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. O filho fala com o pai: Pai, eu sinto-me abandonado por ti. No verso 9, o salmista fala sobre como Deus o tirou do ventre da sua própria mãe. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno. Tu és o meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Jesus ecoou esse salmo. Verso 17, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. 22, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Família faz sentido aos pés da cruz. Família faz sentido aos pés da cruz. Quero te chamar hoje a que tu leves a tua família aos pés da cruz, ao lugar de entrega. Olhes para o Salvador ensanguentado e vejas que Ele levou sobre Ele a vossa dissensão, a vossa dúvida, o vosso medo e a vossa luta. E sobre isso tudo, o nosso próprio Deus, o nosso Jesus, preocupou-se com a sua família e Ele preocupa-se com a tua também. Então, a nossa família nos molda, nós moldamos a nossa família. Mas a cruz tem que moldar os dois. Amém? A cruz tem que moldar os dois. Eu quero que tu olhes hoje para a cruz de Cristo, aquele que faz sentido de todos os dramas familiares que tu podes estar a viver hoje. Tudo faz sentido se tu olhares para a cruz. Amém? Tudo isso tem um lugar, tem um motivo. Podes inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos.